Obrigado, meu amigo. Graças a Deus. Boa noite, igreja amada. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Rei e Salvador. Que bom estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês o Evangelho. Estive aqui, se não me engano, no capítulo 3 do livro de Atos, compartilhando com vocês o capítulo 3. Retorno ao capítulo 14, que tem algumas semelhanças com o capítulo 3 e não foi nada combinado. Como vocês bem sabem, na semana passada o pastor Amorim apresentou para vocês o capítulo 13 de Atos. E o meu desejo é que a gente possa mergulhar no capítulo 14 nessa noite. Provavelmente a gente não vai terminá-lo, eu estou dividindo o capítulo 14 em duas partes, para a gente poder, com muita calma, com muita graça de Deus, discernir aquilo que o Senhor tem para nós, lendo a sua palavra. Portanto, eu queria que vocês abrissem no livro de Atos, no capítulo 14, e nós vamos ler a parte de Paulo e Barnabé em Icônio. Nessa noite a gente vai falar sobre Paulo e Barnabé em Icônio. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua essa pregação com Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Pois bem, diz assim no verso 1: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas novas. Pois bem, o texto começa dizendo que Paulo e Barnabé também se direcionaram à sinagoga, ou seja, era algo comum nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé, de Paulo e os demais apóstolos, enfim, os discípulos, irem primeiro para as sinagogas. Eles primeiro, quando chegavam numa cidade, o primeiro local de referência deles era ir para as sinagogas, para falar com os judeus. E ali tinham os judeus, tinham os prosélitos e na cidade também tinham os chamados gentios, aqueles que não eram judeus. Então, Paulo, ele chega a Icônio junto com Barnabé e faz aquilo que a gente vai ver durante todo o capítulo de Atos fazer, que é proclamar o evangelho da graça, proclamar uma boa notícia. E a gente precisa fazer um exercício de olhar o texto bíblico, de ler o texto bíblico, de ver um fato histórico, de ver algo que aconteceu há mais de 2000 anos e fazer o exercício de se perguntar, tá bom, o que isso aqui tem a ver comigo hoje em 2025? O que essa história tem para me dizer hoje, em pleno 2025? Porque nós temos aqui um salto histórico do que aconteceu lá em Atos para o que aconteceu hoje.
Lá em Atos nós vemos uma igreja caindo na graça do povo. E hoje a igreja evangélica cai na graça do povo ou na desgraça do povo? Qual é o paralelo que nós podemos fazer? Toda vez que eu leio o texto, eu faço essa pergunta: tá, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que você tem para a sua igreja hoje? E nessa noite eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês, dois ensinamentos, dois aprendizados que eu, ao ler esse texto bíblico, ao ler essa porção, aprendo com a vida de Paulo e de Barnabé. O primeiro aprendizado que me vem à mente, ao coração, quando eu leio essa pequena história, é que Paulo e Barnabé, e aqui muito mais Paulo do que Barnabé, porque Paulo é aquele que professa, que proclama. Paulo, ele entende e apresenta o evangelho da graça. Paulo fala do que sabe. Paulo entende aquilo que ele está proclamando. Paulo tem uma visão estratégica para poder proclamar o evangelho. Quando Paulo vai a uma cidade e ele está falando com os judeus, e ele vai proclamar o evangelho, ele começa falando por quê? Ele começa falando pela história de Israel. Ele começa falando pelos patriarcas, depois ele fala lá do Egito, depois ele fala dos reis, ele vai falando da história do povo de Israel, porque é uma história que os israelitas ali, os judeus, entendem. Agora, quando Paulo vai falar com os gentios, Paulo não começa falando sobre os patriarcas. Paulo começa falando sobre a criação, sobre a natureza, sobre a chuva que Deus manda. Ou seja, Paulo tem uma estratégia, Paulo consegue se conectar com o seu público. Ele tem essa sutileza de perceber o ambiente, de ler as pessoas, de ler o seu público, o seu interlocutor, e tentar se conectar com ele. Agora, independente de Paulo começar, seja com os patriarcas, ou seja, com o Deus Criador, uma coisa é certa: Paulo sempre termina em Jesus Cristo. Não importa se ele começa de um jeito ou de outro, ele sempre termina em Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta absurdamente simples para vocês. Absurdamente simples. Imagine que vocês saiam daqui desse culto e vocês, na calçada dessa rua, sejam interpeladas por uma pessoa que chega para você e fala assim: tudo bom? Boa noite. Você é discípula de Jesus? Você é crente? Acredito eu que você vai dizer: sim, eu sou. Ah, que bom que você é crente, que bom que você é um discípulo ou uma discípula de Jesus. Me diz uma coisa, o que é o evangelho? Imagine que alguém pergunte para você: o que é o evangelho? Aí você responde igual Chaves: ah, isso é muito fácil, fala uma mais difícil. Ah, essa não, pô, fala outra. Tá, mas o que é o evangelho? O que é isso que a gente sempre fala de evangelho, evangelho, evangelho? O que é o evangelho? Ah, Júnior, o evangelho é uma boa notícia. É o caminho mais direto para responder. Tá, mas que boa notícia é essa? Você pode me explicar melhor? Boa notícia de quê? Que boa notícia é essa que você está falando? A gente precisa entender as raízes, os fundamentos da nossa fé, para a gente poder proclamar. O evangelho é uma boa notícia para quem está perdido. O evangelho é uma boa notícia para quem se vê perdido. Porque se você não se vê perdido, o evangelho não é nada para você. O evangelho só é uma boa notícia para quem se reconhece perdido, indo para um caminho de perdição. Logo, o evangelho
é a boa notícia daquilo que Deus fez em Jesus Cristo na cruz por nós, apesar de nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que fizeram por nós, a gente não fez nada. O Evangelho é aquilo que Deus, um Deus amoroso, gracioso, fez a favor de mim e de você. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia. Eu gosto de uma definição do teólogo Parker, que faleceu já há algum tempo, que ele diz assim: se você quiser explicar para alguém numa frase muito curta o que é o Evangelho é Deus salvando pecadores. Pronto. Nunca mais você vai esquecer. Quando alguém te perguntar, tá, mas o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho é Deus salvando pecadores. Deus é Deus, a Trindade em amor, o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho que vai lá para o caminho da redenção, o Espírito Santo que promove a obra da regeneração, é o Deus que salva. Peraí, salva do início ao fim, que tira a gente da morte para um caminho de glória. Quem? Pecadores, nós que somos maus, ruins, raça ruim. Isso mesmo, Deus salvando pecadores, do início ao fim. Isso é o Evangelho. A questão é que nós não podemos confundir o Evangelho com os frutos do Evangelho. É uma outra história. O que é o Evangelho? É uma obra de Deus ao nosso favor. E os frutos do Evangelho? Os frutos do Evangelho é aquilo que é produzido em nós. É o resultado. Então, o Natal feliz, a campanha de Natal, olha, isso é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus fez ao nosso favor através de Cristo. A campanha de Natal, tudo aquilo que a gente faz, as boas obras que glorificam ao Pai, é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho. Isso é o reflexo daquilo que o Evangelho fez em nós. Porque fomos salvos por um Deus de amor, porque fomos livres de um caminho de morte, porque agora estamos debaixo da luz, saímos para fazer as boas obras. É simples assim. O Evangelho é obra de Deus ao nosso favor. E aquilo que a gente faz é a obra do Evangelho em nós. A gente precisa ter isso na ponta da língua, enraizado lá no nosso coração, para falar a qualquer pessoa que nos pare na rua. Como diz lá em 1 Pedro 3,15, a gente precisa dar conta da razão da nossa esperança. A gente precisa entender aquilo que a gente crê. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo está perdido, suplicando, implorando por salvação. E Deus conta comigo e com você para ser resposta para essa súplica. Isso que é a maior loucura. Deus conta contigo, cara. Deus conta com você, comigo, não vale nada, gente. Essa é a loucura. É Deus usar a gente no projeto dele. É Deus contar com a gente no projeto dele. A gente nem acredita na gente, mas Deus acredita na gente. É graça. É favor imerecido. Só um Deus de amor para fazer isso. A gente diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive na gente,
aí a gente vai ser amor presente para as pessoas. Se a gente foi achado pelo amor de Deus, através dessa boa notícia que chegou até a gente, o que nos resta? Nos resta compartilhar essa boa notícia. Essa não é uma missão somente para aqueles que têm um dom. Essa é uma missão para toda a igreja. Ide e pregai o Evangelho. Vai indo, proclamando o Evangelho. Isso não é uma responsabilidade de pastores, de mestres. Não. Isso é uma ordenança do mestre para os seus discípulos. E se você é discípulo ou discípula de Jesus, você precisa proclamar uma boa notícia. A questão é que, infelizmente, me parece que cada vez mais a igreja evangélica brasileira tem sido especialista em proclamar não uma boa notícia, mas uma má notícia enraizada num falso testemunho. Um outro ponto que a gente entende é que quando o Evangelho encosta na gente, quando essa boa notícia encosta em mim e em você, tudo que a gente quer é não guardar segredo, é natural, é proclamar, é repassar isso. É igual quando eu falei domingo sobre a generosidade. Você, quando é generoso ou generosa com alguém, ninguém é generoso e generosa esperando algo em troca. Não é verdade? Quando você comete um ato de generosidade, você não comete e fala assim, ó, toma aqui, Rafael, ó, cometi um ato de generosidade. Agora estou aqui, ó, vou esperar o que o Rafael vai devolver para mim. Não. O generoso não faz isso. O que o generoso espera? Que a pessoa que recebeu a generosidade, o quê? Compartilhe. É isso que está lá naquela parábola. O servo foi lá, foi perdoado da sua dívida, uma dívida impagável. Foi perdoado. E aí, o que o senhor do servo esperava que o servo ia fazer? Iria compartilhar a mesma atitude com aquele que está devendo a ele. Ou seja, vai propagar, vai proclamar a generosidade. Aí o servo vai lá e faz o quê? Cobra a dívida. Nosso coração mau, pecador. Então a gente proclama. E a gente proclama o quê? Um evangelho. Gente, é proclamação. Entregar a cesta básica, tudo aquilo que o Instituto Casa Viva é maravilhoso. Eu sou um dos maiores defensores disso. Da humanidade, das necessidades humanas que são atendidas através das nossas mãos. É comida na mesa de quem tem fome. É ensinar quem não sabe ler. É aula de reforço escolar para a criança. Tudo isso eu sou favorável. Tudo isso são boas obras que faz com que a gente glorifique ao Pai. Mas existe uma fatia, existe uma lacuna que só pode ser preenchida através da proclamação do Evangelho. Por isso, crente, abra sua boca, fale desse Evangelho. Tem gente aguardando, ansioso, ansiosa, esperando você simplesmente compartilhar com ela uma boa notícia. Mas, Júnior, eu não fiz teologia, Júnior. Graças a Deus por isso. Júnior, eu não entendo nada de teologia, Júnior. Eu só sei daquilo que Deus fez na minha vida. É isso aí mesmo. Exatamente isso. É isso que você tem que fazer. Compartilhar com o próximo aquilo que Deus fez na sua vida. Olha, eu não sei explicar direito, eu não sei nem falar direito, ir lá igual o Júnior, ó, mas eu sei que eu estava assim, ó, Deus mudou a minha vida de uma forma que eu também não sei te explicar, meu irmão. Eu só sei que já não vivo mais eu e Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus.
com as suas palavras, do seu jeito, respeitando a sua característica, respeitando o seu tempo. Você só tem uma missão para proclamar o Evangelho. Só tem uma missão para proclamar o Evangelho. Você só precisa ser você. Só precisa ser você, Douglas. Não precisa ser o Romão, não precisa pular, não precisa ser esfuziante. Você precisa ser do seu jeito. Comunicar do seu jeito. Deus conta com a gente do nosso jeito. Senão ele fazia todo mundo igual. Por isso que ele foi fazendo um diferente, colocando um em cada família, para a gente poder proclamar, para a gente poder testemunhar essa graça, essa bondade de Deus. E isso é maravilhoso, gente. É através da proclamação que a gente ouve com os ouvidos naturais e ouve com os ouvidos espirituais. Eu não sei como é que foi com vocês, mas eu não me converti lendo. Eu me converti com alguém falando para mim do amor de Jesus. Alguém proclamou para mim. Alguém aqui entendeu, compreendeu o reino de Deus através de uma proclamação? Alguém que falou, alguém que comunicou, alguém que pregou para você. No evangeliquez, quem aceitou Jesus porque alguém pregou de Jesus para você? Quem? Deixa eu levantar aqui, levanta a mão aqui. É isso aí, foi proclamado. Deus usou alguém para falar com você. Ou seja, não guarda isso para você não. Repassa isso. Proclama na sua casa, na sua família, seus parentes, no seu trabalho. Proclama, abre a sua boca. Vírgula. Com sabedoria. Aí entra apóstolo Paulo. Tinha sabedoria para poder proclamar, gente. Ele não invertia. Lembra? Ele, quando ia para a sinagoga, ele falava com o judeu, na linguagem do judeu. Quando ele estava com o gentio, ele falava na linguagem do gentio. Quando ele está lá mais à frente, a gente vai ver ele lá, vendo vários altares, ele vai ver um altar ao Deus desconhecido. Ele falou, é esse aqui mesmo, esse é o Deus que eu estou, estou assim com ele. Estratégia. Tem que ter sabedoria, tem que ter bom senso para poder falar. A bem da verdade que hoje em dia a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido antes de falar. Porque também não adianta nada você falar se o seu testemunho não testifica com aquilo que você fala. Não é verdade? Um mentiroso dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, é 4, não é? Ou vai deixar de ser 4? Não vai deixar de ser 4. Se um mentiroso falar, 2 mais 2 é igual a 4, deixou de ser 4 o resultado? Não. O que muda? É que aquela pessoa ali não tem autoridade para estar falando aquilo, porque ela é uma mentirosa. Então, nós precisamos proclamar. Deixa Deus usar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não se cale. Não ache que a pessoa já sabe. Tem um pastor lá para pregando. Tem tanta gente pregando, para que eu vou pregar? A pregação não precisa ser de púlpito, não. Nem deve ser de púlpito. Porque aqui sobem muito poucos. Muito poucos têm esse privilégio de pregar. E aqui, na igreja. O game acontece mesmo é quando a gente sai daqui. E a pregação acontece no BRT, no trem, no metrô, no Uber, na sala de aula, na sala de casa, no consultório. Todo lugar é lugar. Você só precisa ter discernimento. Eu tenho certeza, não é dúvida, eu tenho certeza que se você pedir, o Espírito Santo vai te capacitar. Tenho certeza, eu não tenho dúvida disso.
Porque a gente não sabe nem como orar. A gente não sabe orar, gente. Não diz a palavra que é Ele que intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. A gente não sabe nem como orar, que dirá pregar. A gente prega por quê? Porque a gente se submete ao poder do Espírito Santo. A gente abre a boca e Ele enche. É um milagre, é uma dádiva, é uma graça. Portanto, não tenha medo. Se você tiver o desejo de compartilhar, Deus vai te dar a oportunidade para isso acontecer. Gosto muito da frase da Adélia Prado. Nem a faca, nem o queijo, eu quero a fome. Às vezes você tem a faca e o queijo na mão, mas sem fome do que serve? Serve para nada. Às vezes você tem as condições ideais, a oportunidade para poder proclamar, mas você não tem fome. Então não adianta de nada. Portanto, recebam fome de Deus. Recebam fome do Evangelho. Recebam fome de compartilhar a boa notícia que te visitou, meu irmão. Deixa Deus te usar de maneira poderosa. É isso que eu aprendo com Paulo e com Barnabé. E a segunda lição que eu aprendo com Paulo e Barnabé é que eles nos ensinam que, como discípulos de Cristo, nós não perseguimos, nós somos perseguidos. Vou repetir. Como discípulos de Cristo, nós não perseguimos, nós somos os perseguidos. Aqui diz o texto que Paulo chega na cidade com Barnabé e ele não se aguenta. A primeira coisa que ele faz é o quê? Proclamar. Vai falar do Evangelho para as pessoas. E ele fala, e Deus usa ele, e pessoas se convertem, pessoas creem no poder de Deus. Acontecem sinais e maravilhas. E aí o texto vai dizer que alguns dos judeus não creram, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Eles pregam, Deus faz sinais e maravilhas, mas tem judeu que não crê. E não só não crê, como incita as pessoas a irem contra Paulo e Barnabé. E aí eles continuam lá pregando no poder do Espírito Santo. E o tempo vai passando, eles estão na cidade, eles estão pregando. Só que aí a coisa se alastra, porque já não é mais só os judeus. Agora é judeu, é gentio, é líder dos judeus, dos gentios, e eles resolvem atacá-los e apedrejá-los. Aqui, no texto, está dizendo que pessoas em nome de Deus, os judeus estão aqui em nome de Deus, eles estão achando que eles estão defendendo Deus, tá? Eles estão defendendo a lei mosaica aqui. Pessoas em nome de Deus estão indo apedrejar outras pessoas. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, gente, muitas igrejas evangélicas no Brasil são uma fábrica de perseguidores religiosos. A igreja evangélica brasileira, assim, na régua, na média, fabrica um monte de crente insensível. Fabrica crente que não tem nada a ver com Jesus. Formam pessoas que não se parecem em nada com Jesus. São pessoas que perseguem em nome de Jesus. É um absurdo. Vou te confessar, para mim, nunca foi tão fácil identificar um discípulo de Jesus. É muito fácil a gente identificar quem é discípulo e quem não é discípulo. É muito fácil hoje em dia. É muito simples.
Em nome de Jesus, em nome de Deus, os religiosos estão dispostos a matar. Em nome de Deus, a pessoa religiosa, ela está disposta a matar. Mas, em nome de Deus, os cristãos não estão dispostos a matar, eles estão dispostos a morrer. É diferente. O religioso, ele quer matar em nome de Deus, ele quer te esfolar, ele quer te apedrejar, ele quer que você morra. O discípulo de Jesus, por causa de Jesus, ele morre. Porque o nosso Deus não é o que mata, o nosso Deus é o que se entrega na cruz. Se você não nasceu de novo, você não entende isso. Não dá para entender se você não nasceu de novo. É muito difícil o tempo hoje, gente. É porque a gente normalizou o absurdo. A gente vive atualmente numa sociedade que vai normalizando os absurdos. E a gente é levado a ter que afirmar o óbvio. Qual é o óbvio? Cristãos não perseguem, cristãos são perseguidos. Está lá, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Não é tão... Gente, lê o Evangelho de Mateus capítulo 5. É tão óbvio que Jesus fala lá para os seus discípulos, mas é tão óbvio que a gente tem que ler. Que a gente está mal hoje em dia. Porque tem cristão querendo matar. À torto e à direito. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, ou então felizes, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos. Vou repetir. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Sabe qual é o nome disso? Evangelho de Jesus. A gente quase não ouve mais isso. A gente ouve um monte de promessa para ser rico, para destravar, para dominar e para servir e para perdoar. Gente, na boa, vocês já pararam mesmo? É isso mesmo que vocês querem? É esse Jesus que vocês querem seguir? É esse Jesus do Evangelho? É esse mesmo? Porque esse Jesus aqui, o buraco é mais embaixo, o couro come. Com esse Jesus aqui, a gente tem que botar o nosso ego assim, ó, no bolso, ó. Com esse Jesus aqui, a gente tem que aprender a ser misericordioso. Com esse Jesus, dá vontade de matar. Mas eu te abençoo em nome de Jesus. Com esse Jesus, tem que negar a si mesmo. Esse Jesus do Evangelho
Agora, o Jesus fabricado pelas igrejas, aí é um outro Jesus. Não é esse aqui dos evangelhos. Porque esse Jesus fabricado por essas igrejas, esse evangelho fabricado por essas, proclamado por essas igrejas, nesse contexto, eles chamam a gente para ser promotor e juiz. Deixa eu falar para vocês, nós não fomos chamados para ser promotores e juízes. A gente não acusa e nem julga. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Testemunha não julga e nem acusa. Testemunha relata aquilo que ela viu, aquilo que aconteceu. Nós somos testemunhas. E você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Mais ainda, além de testemunhar, você vai fazer o seguinte, para ficar melhor. Você vai ser um lugar por onde Deus vai reconciliar pessoas. A mim e a você foi confiada a palavra da reconciliação. É um mistério. Você abre a boca, você fala e as pessoas se reconciliam. Mas eu só falei, eu nem abri a minha boca direito e Deus já reconciliou. É isso aí, é porque não é você, é o Espírito que habita em ti. Não é sobre a gente, é sobre Ele. É sobre o poder de Deus usando a gente. É graça, é favor imerecido. Eu e você somos chamados para isso, para sermos testemunhas. Igreja amada, em nome de Jesus, não seja contado, não seja contada do lado daqueles que perseguem. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Pode subir, louvor. Pode subir. A igreja de Jesus é aquela que sofre por amor ao Evangelho. A igreja de Jesus é aquela que sofre por amor ao Evangelho. A igreja de Jesus é aquela que sofre por amor àquilo que Jesus fez na cruz por ela. Esse discurso não enche a igreja. Esse discurso não empolga você, eu sei disso. Mas uma coisa que eu sei é que esse discurso é fiel e verdadeiro à palavra de Deus. E nós aqui, nesse púlpito, temos um compromisso com a palavra de Deus e não com vocês, embora nós amemos vocês. Mas o nosso amor a esse Deus nos chama a sermos fiéis e dizer que no mundo vai ter aflição. No mundo, um dia, o filho morre. No mundo, um dia a doença chega. No mundo, um dia você é despedido. É o mundo, bem-vinda, bem-vindo ao game, ao show da vida. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É sob essa palavra que eu recebo ânimo para continuar e acreditar naquilo que o Senhor faz e vai continuar fazendo. E eu quero terminar para você que vive perseguindo e julgando as pessoas, achando que a sua igreja é o cartório de Deus aqui na terra. Porque tem gente que acha que a igreja é o cartório de Deus. Se não passar pelo cartório, não vale. Tem que passar pelo cartório para ela poder carimbar. Aí Deus autenticou. Ela se vê como representante de Deus aqui na terra, a igreja.
tem que ser a igreja, tem que ser a Betânia, que se não for a Betânia não serve para nada. Eu tenho uma má notícia para te dar, não é uma boa notícia não. A má notícia está lá em Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Diz assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra e força e poder pertencem a nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e de dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso que nos espera. Tribo, língua, nação, povos. Igreja amada, que a gente proclame o evangelho da graça e que a gente sirva através de boas obras. Igreja amada, que Deus nos encontre sendo perseguidos, mas nunca perseguindo. E se for preciso, pode fugir, tá de boa. Tem hora que a gente não aguenta. O apóstolo Paulo e Barnabé, fugiu, meteu o pé. Tem a hora que a gente não dá, a gente se não segura. Aí a gente tem que fugir mesmo. Aí a gente vai lá para outra cidade. E semana que vem a gente continua. Que Deus te abençoe. Amém.